Boa noite a todos. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas em nome da direção da APDC. Queria agradecer ao Francisco Lacerda o facto de estar aqui hoje connosco. Dá-nos naturalmente muito prazer e é uma das ambições da APDC cobrir também os vários subsetores dentro do nosso próprio setor e hoje vamos dar uma atenção especial naturalmente ao setor postal. O Francisco Lacerda tem uma carreira profissional de 25 anos na banca, antes de empreender por outras indústrias, e uma curiosidade, foi CEO do Banco Melo apenas com 33 anos. Esteve depois no BCP, designadamente dirigiu o BCP na Polónia, depois dedicou-se a uma área mais industrial da sua passagem pela Simpor, e finalmente está agora, como sabemos, nos Correios. Correios que este ano cumpriram o seu processo de privatização. Portanto, vamos ouvir, em primeiro lugar, as palavras do Francisco Lacerda e, a seguir, teremos a entrevista habitual, ou a conversa habitual, desta vez com o António Costa, a quem também, não é esse António Costa, é o António Costa, jornalista, neste caso, e, portanto, a quem agradecemos também muito a colaboração com a APDC e, portanto, pela minha parte, obrigado a todos. É um prazer ter-vos a todos aqui connosco e vou passar de imediato a palavra ao Francisco. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e partilhar com a APDC, uma empresa que é muito mais fascinante do que parece à primeira vista e que eu tenho a honra de presidir desde há um par de anos a esta parte. Muito rapidamente, 3 ou 4 ideias e depois alguns aspectos sobre desafios e depois, finalmente, abrirmos à entrevista. Tenho a certeza que o António preparou umas perguntas muito interessantes para debatermos sobre elas. Qual é o contexto em que vivemos no CTT? A digitalização. Não é só no CTT que vivemos esse contexto, mas a digitalização do mundo, da economia, das atitudes das pessoas é, obviamente, um desafio enorme. Desafio esse que, no nosso caso, temos como negócio tradicional transportar cartas, é um desafio que tem o seu quê de ameaça, mas, como sempre, tem também a capacidade de gerar oportunidades que nós temos estado a fazer e que continuaremos a fazer. A liberalização total do setor. Portanto, hoje, os CTT são o concessionário do Serviço Público Universal, mas em termos de atividades reservadas é apenas uma muito pequena parte da sua atividade. Tudo o resto, qualquer operador pode entrar no setor e, obviamente, temos toda a estrutura regulatória e a atuação do regulador que, nesta sala, todos estão habituados a ter. Neste caso específico para o serviço postal, mas não deixa de ser os mesmos princípios e a mesma lógica que conhecemos para defender a prestação do serviço universal. E a privatização. Vemos um pouco por toda a Europa os operadores postais a serem privatizados. Enfim, há já mais de uma década, os holandeses e os alemães, nestes últimos anos, mais uma série de operadores postais. No ano 2013, aconteceu primeiro o IPO dos Correios belgas, a seguir o IPO dos Correios ingleses e depois o nosso. Portanto, foi um ano de recorde de IPOs, que este ano de 14 não se repetiu, mas em todo caso foi de considerar e aliás, para nós, teve uma grande vantagem, que foi a vantagem de quando chegámos ao roadshow para conversar com investidores, já não precisávamos de explicar o negócio de Correios, só precisávamos de explicar o nosso e como é que ele comparava com outros que eles já tinham analisado muito pouco tempo antes. Dentro deste contexto, arrancámos em 2013, enfim, nós assumimos a responsabilidade do CTT em fim de agosto de 2012. Arrancámos 2013, depois de termos definido a estratégia, com o programa de transformação,
E o programa de transformação hoje é uma realidade permanente, portanto, de tempos a tempos pensamos quais são os novos integrantes do programa de transformação, mas com isto temos conseguido transformar bastante a empresa, reorganizando-a e implementando iniciativas de eficiência e de melhoria e, nestes anos, principalmente no ano de 2013, preocupados com atingir resultados rápidos. Nós sabíamos que íamos ao mercado até ao fim do ano, o compromisso, o mandato era de privatizar até finais de 2013 e, portanto, tínhamos que aproveitar as contas trimestrais para mostrar progressivamente que estavam a acontecer coisas e que os números estavam a sair. Portanto, esta gestão que, enfim, nós sempre pensámos nesse nosso primeiro mandato como um mandato que se media em semanas e não em meses ou anos, porque tudo tinha que acontecer a uma velocidade acelerada e penso que aconteceu. E, em paralelo, arrancámos a partir de meados do primeiro semestre de 2013, portanto, no fim do primeiro trimestre, ou no princípio do segundo, com a privatização. E tivemos duas tranches, como sabem. 70% foram privatizados em dezembro passado e os outros 30% há um mês, a 4 de setembro. Foi 4 de dezembro, 4 de setembro, 9 meses entre eles, 100% público para 100% free float e com um sucesso grande da operação, que, enfim, nada acontece por acaso, mas penso que, com base numa empresa com presença no mercado e com uma série de forças, foi possível construir uma história, vendê-la ao mercado, o mercado comprou e, ao comprar a história, depois o resto nasce quase sozinho. Mas não é de uma vez só. Também uma das razões importantes para a privatização desta segunda fase ter corrido muito bem foi uma presença contínua junto dos investidores, com roadshows, conferências, enfim, a disciplina que é conhecida das empresas que estão no mercado de capitais, mas que nunca, penso eu, que nunca é demais realçar, que é fundamental para atrair capital, porque, de facto, não é a falta de capital que levanta o problema aqui. Nós conseguimos levantar este capital a níveis não pensados, e aqui, para lembrar como é que evoluíram as cotações, as nossas em cima e o PSI 20 em baixo, e a diferença penso que é bastante significativa e não foi só ao princípio. Nestes últimos meses também se vê as duas curvas com variações bastante significativas de uma para a outra. E a estrutura acionista, em que temos os nossos acionistas são investidores institucionais. O maior tem 6,67%. Há uma série deles que já anunciaram que passaram os 2%, e muitos mais há que ainda não anunciaram que passaram os 2%. Mas aqui estão mais ou menos 20% do capital nestes que já anunciaram que passaram os 2%, e depois os outros 80%, o perfil não é muito diferente. Há também investidores individuais no capital, mas penso que não irão além dos 10% do capital. Tudo o resto são investidores institucionais e a maior parte vindos do exterior. Só para ter uma noção dos nossos números, nós o ano passado tivemos 123 milhões de euros de EBITDA com 705 milhões de euros de receitas. Temos hoje uma capitalização bolsista de quase 1,2 bi de euros, com 12.500 colaboradores, e operamos fundamentalmente em Portugal, mas temos uma operação de Correio Expresso e encomendas em Espanha e outra também de Correio Expresso e encomendas em Moçambique. 354 milhões de euros de valor acionista criado desde o IPO, a valorização da empresa desde o IPO. Nesta segunda fase foram 340 milhões de euros levantados em 45 minutos, naquilo que representou o maior ABB de sempre em Portugal e um dos maiores dos últimos anos na Europa, em termos de percentagem do capital. 31,5% do capital colocado de uma vez só em 45 minutos é uma coisa que os bancos de investimento que nos apoiaram põem no seu track record como um recorde do qual muito se orgulham, e isto também nos orgulha a nós. E é, de facto, eu chamo muitas vezes a atenção para este aspecto, porque todos sabemos que no nosso país o capital não abunda. E não abunda há muitos anos, não é uma questão deste ano ou do ano passado. Mas há maneiras de o levantar. E
a capacidade que houve de atrair capital ao CTT, acho que demonstra que é possível e, por isso, no fundo, orgulho-me de ter contribuído para essa demonstração e gostaria que muitos, em várias circunstâncias e com várias empresas de diversas dimensões, seguissem o mesmo caminho, porque esta estrutura acionista e este levantar de capital no mercado institucional ajuda a investir no país e é uma das coisas que tanto precisamos. O Estado encaixou 930 milhões de euros, que é mais do dobro dos primeiros números que eu ouvi falar quando chegámos ao CTT. E é, penso eu, que uma surpresa para todos ter-se conseguido estes valores. E, mais uma vez, estes valores conseguiram-se porque a forma como conseguimos demonstrar as vantagens competitivas e os números do CTT levou a que a avaliação pelo mercado chegasse a estes valores. E temos 100% de free float. E os 100% de free float, em termos de estrutura acionista, tem as suas vantagens. Há muitas estruturas acionistas possíveis das empresas, desde as de capital completamente fechado até as de capital completamente aberto, e todas as que estão no meio caminho entre ambas. Mas esta tem a vantagem de a única limitação ao crescimento da empresa é os projetos que é capaz de originar e de desenvolver. Não há outras limitações de ter que crescer a um determinado ritmo porque há um equilíbrio acionista que se deve manter ou outras considerações do género, que são perfeitamente legítimas e que são perfeitamente atendíveis. Isto não é uma crítica, é apenas uma constatação de que, neste caso, esse não é um assunto que tenha que vir à baila e isso permite, muitas vezes, as empresas crescer a outra velocidade. Nós, neste momento, não temos falta de capital, muito pelo contrário, mas se algum dia tivermos bons projetos que levem a ser preciso levantar capital, essa restrição não existirá. Portanto, 340 milhões de euros em 45 minutos é um número que eu gosto de repetir neste último mês e continuarei a repetir, porque acho, de facto, dá um bom sintoma do que é que foi a capacidade de levantar capital de uma empresa portuguesa que funciona basicamente em Portugal. Num momento em que, logo nos primeiros dias de setembro, em que depois de alguns acontecimentos deste verão, havia sérias dúvidas sobre como é que o mercado de capitais olhava para Portugal. Em termos de estratégia, que está definida há mais ou menos 2 anos e que continuamos a afinar em algumas questões, mas as bases estão lá, nós, no fundo, queremos alavancar as nossas competências naturais para o futuro das comunicações na nossa vertente de capacidade. Nós temos, como eu disse, estamos no mundo físico e vimos do mundo das cartas. E ao transportar correio, que continua a ser o nosso negócio principal e que provavelmente assim continuará há bastante tempo, representa cerca de 70% das receitas e 70% do EBITDA, mas mesmo o transportar cartas é cada vez mais automatizado em muitas das suas vertentes e também tem componentes do mundo digital a convergir com o físico. E, portanto, há aqui também evolução, modernidade, aspectos a ter em consideração e que têm que ser vistos numa ótica integrada e sempre presente que o volume de correspondência está a baixar consistentemente e assim continuará e, portanto, há que atuar sobre o preço, sobre os custos, sobre todas as variáveis e ir criando outras alternativas de desenvolvimento e de valor. As encomendas é um caminho natural porque permite-nos trabalhar em cima de uma das nossas vantagens competitivas, que é uma enorme rede de distribuição no país, a maior rede de distribuição porta a porta. Os nossos carteiros passam todos os dias em todas as ruas em Portugal. E esta capacidade, mais ninguém a tem em Portugal. E, portanto, nesta capacidade é uma força que nós temos e sobre a qual trabalhamos e continuaremos a trabalhar. E esta vai ser a força a ser aproveitada para nos posicionar cada vez mais e permanentemente como um ator importantíssimo na distribuição de encomendas, não só no negócio expresso que todos conhecemos, de empresas para empresas, que tem a sua evolução ligada à economia e, portanto, tem os crescimentos que tiver a economia, mais coisa, menos coisa, mas também no negócio derivado do e-commerce. E o comércio eletrónico
é consequência também da digitalização, não é só o e-mail. Portanto, enquanto o e-mail prejudica as cartas, o comércio eletrónico melhora as encomendas. E há que ir balanceando estes dois aspectos, integrando-os cada vez mais na partilha das infraestruturas comuns, porque temos esta vantagem única que é, nós temos uma infraestrutura montada para cartas, mas à medida que as cartas vão diminuindo, a infraestrutura vai servindo cada vez mais encomendas que vão crescendo com o e-commerce. E, portanto, todo este posicionamento no e-commerce, o perceber bem os fluxos, o perceber como é que se origina, o que é que são os serviços no mundo digital que nós devemos ter para maximizar a nossa capacidade de atrair e de trabalhar com a conveniência que hoje qualquer utilizador exige, ligadas a SMS recebidos ou a pontos de conveniência em supermercados com horários mais extensos do que as das estações de correio, ou todas as outras questões que têm a ver com isto, e muito tem a ver com o mundo digital, é qualquer coisa que nós estamos a trabalhar muito seriamente e que estamos a evoluir e onde temos uma presença já com significado. E depois, uma outra área de negócios que usa a nossa outra vantagem competitiva, que é uma rede front office, vulgarmente conhecida por estação de correios. Nós chamamos-lhe as lojas CTT, que é uma rede que permite, além de fazer o front office do negócio do correio, fazer serviços financeiros. E nós temos falado muito em serviços financeiros hoje em dia no CTT, mas é bom lembrar que há 50 anos que o CTT distribui certificados de aforro e os vales postais são tão antigos ou mais. Portanto, não é uma atividade nova no CTT, os serviços financeiros, é talvez uma atividade que está com mais força e com mais crescimento e com mais presença, mas onde as pessoas que trabalham no CTT são experientes, batidos, e não há histórias de problemas ou de crises com clientes por causa de vendas mal feitas ou outras coisas do género que acontecem muitas vezes no mundo financeiro. Portanto, há aqui uma presença com uma capacidade e um conhecimento e uma experiência que leva a que os clientes acreditem em nós. O CTT são uma instituição sempre bem vista em todos os inquéritos que se fazem, em quem as pessoas confiam e beneficiam desta proximidade às populações, que é uma vantagem competitiva nossa. Além dos 625 lojas CTT, ou estações de correio, nós temos mais cerca de 1.800 postos de correio, onde também se faz muito do negócio do correio e algum da atividade de serviços financeiros. E, além disso, temos estado a trabalhar para aquilo que chamamos os espaços do cidadão, ou o mediador do cidadão, onde estamos a desenvolver uma capacidade de apoiar as pessoas com menos à vontade para sozinhas em casa nos seus computadores acederem a todos os sites e facilidades que o Governo hoje põe à disposição dos cidadãos nas várias facetas, para fazerem isso numa estação de CTT com o nosso apoio, que obviamente é mais uma atividade onde podemos usar a infraestrutura que temos, ganhar algum dinheiro com isso e manter ou fortalecer a nossa proximidade às populações. Este aspecto das proximidades às populações é muito importante porque, de facto, é uma vantagem competitiva que nós temos. Há sempre, em todo o mundo, em todos os países, quando há mexidas na estação de correio que deixa de existir aqui ou ali, há sempre reação. Mas, bem vistas as coisas, o que nós estamos a fazer é apenas mudar a forma como servimos as populações, porque ao deixar de ser uma estação de correio, passar a ser um posto de correio, as pessoas não deixam de poder receber as suas cartas e de enviar as suas cartas, as suas encomendas ou as suas pensões. Isso é um problema de gestão interna. É tentar, em alguns casos, deixar de ter custos fixos, passar a ter custos variáveis, porque o volume não justifica os custos fixos. Mas, em termos de proximidade, não faria nenhum sentido nós abdicarmos da proximidade, por isto que eu tenho dito, não é? Uma vantagem competitiva não se deita fora voluntariamente. E, portanto, nós vamos sempre continuar a trabalhar na lógica de estarmos próximos das populações. E, apenas enfatizando aquilo que disse sobre as nossas vantagens, os 625 mais os cerca de 1.800 dão mais de 2.400 postos de atendimento. Temos também a rede PayShop, que são mais 3.000 e quase 900, onde as pessoas podem fazer os seus pagamentos, carregar os seus telemóveis pré-pagos. É uma área de negócio que está a diminuir um pouco, porque muitas ou todas as empresas que aqui estão com as ofertas de vários plays estão a transformar os pré-pagos em pós-pagos, e os pós-pagos já não se carregam no PayShop, mas enfim, o crescimento de uns numas frentes às vezes é a diminuição dos outros. E temos também 5.300 carteiros, como disse, passam todos os dias em todas as ruas. É a maior rede porta a porta que existe em Portugal.
Somos uma empresa sólida, com uma margem de EBITDA que é referência no setor a nível europeu, porque, de facto, somos eficientes, conseguimos trabalhar com bastante eficiência e que, com isto, conseguimos uma forte geração de cash flow que permite ter uma consistência no dividendo, que é um fator fundamental para os nossos investidores. O dividendo que nós pagamos e que prometemos pagar é o primeiro fator de valorização das ações. Depois é óbvio que é preciso ir ver por aí acima porque é que continuaremos a conseguir pagar o dividendo. E isso obriga a que os investidores façam uma análise mais fina. Mas o indicador primeiro é sempre o dividendo e para isso é preciso uma estrutura financeira sólida, não só estaticamente, mas em termos de libertação de cash flow livre, que é o que nós temos. A eficiência operacional, penso que temos dado bastantes exemplos de conseguirmos mantê-la e reforçá-la. E isto, obviamente, como todos sabem, que gera empresas não é só uma questão de grandes medidas, é muito do trabalho da formiguinha, do dia-a-dia, em todos os pormenores e permanente, e aqui, enfim, o CTT há muitos anos que tem isto no seu DNA, esta preocupação permanente com a eficiência e com a poupança. E o capital humano, em termos de talento e de know-how e de profundo conhecimento dos setores em que atuamos. Desafios, que talvez seja a maneira de abrir para o debate. Temos que capturar o potencial da digitalização. A digitalização tem feito uma transformação enorme nas nossas sociedades e, portanto, nos modelos de negócios de todos nós. E como em tudo na vida, há quem consiga aproveitar melhor e há quem consiga aproveitar pior. E quando os ventos estão contra numa parcela da atividade, há quem procurar encontrar os ventos a favor e com isso conseguir conquistar outras parcelas da atividade. Portanto, esta reinvenção permanente, estes aspectos de reinventar e de encontrar as pontes de um mundo para o outro, da carta para a encomenda, da encomenda para o digital, os serviços financeiros, a reforçar tudo isto, é um desafio intelectual que penso que é muito desafiante e muito interessante para todos aqueles que temos a responsabilidade por conduzir esta empresa. Temos também o grande desafio de alavancar na cobertura dos ativos físicos. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco, temos uma infraestrutura montada, os centros de processamento de correio, os centros de distribuição postal, as lojas CTT, tudo isso, e temos que fazer passar. É um pouco como as autoestradas, quanto mais carros passarem, mais dinheiro ganham. Aqui não é carros nas autoestradas, mas a lógica é a mesma. A infraestrutura está lá e temos que permanentemente alimentá-la e fazer crescer aquilo que por lá passa. E uma permanente procura também de atingir a excelência em sistemas e processos. A ligação do físico ao digital obriga a sistemas cada vez mais robustos e cada vez mais fáceis de utilizar e depois, obviamente, é uma variável de custos importante. Mas aqui temos também conseguido algumas poupanças significativas nos últimos tempos, também ajudam a nossa conta de exploração futura e ajudam a forma como os investidores olham para nós. Mas isto é uma procura permanente, não só de custo, mas de ter sistemas que têm que ser muito melhores do que são hoje, mas que tem que ser uma busca e um encontro permanente. E, portanto, no fundo, o que eu queria aqui, nestes 20 minutos iniciais, era dar esta imagem de, por um lado, o que é que fizemos para a privatização, como foi a privatização, o que é que são os nossos pontos fortes e o que é que são os desafios no futuro para aguçar o debate e as perguntas em relação àquilo que são hoje os CTT e que nós pensamos sobre o futuro, enfim, dentro do que podemos dizer num espaço aberto, sendo uma empresa cotada, como é óbvio. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Rogério Carapuça o convite que me fez e também ao Francisco Lacerda para estarem aqui nesta iniciativa. Quero também sublinhar o papel que a APDC tem feito, tem desempenhado com uma dinâmica que não se via há muito tempo e por isso também merece registro. Muitos números e dados que surpreendem, mas eu não resisto a um primeiro comentário. Entrou há 2 anos, provavelmente há 2 anos, pouca gente queria ser presidente do CTT. Hoje, provavelmente, haverá muitos candidatos a esse lugar. Enfim, se calhar porque tinha potencial lá, ainda não estava completamente evidenciado, porque não tem apenas um dono, tem vários e muito projeto. O que eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, era isso mesmo. Olhando para estes 2 anos, o que é que o levou na altura, e agora já pode falar com mais à vontade, porque já não tem um acionista-Estado para o restringir,
para aceitar o desafio do CTT? O que é que viu que aparentemente ninguém via que leva hoje o CTT a serem o que são? Eu confesso que a primeira reação quando recebi o convite foi de surpresa e de pensar porquê os Correios. E eu gosto hoje em dia sempre muito mais de falar do CTT do que dos Correios, por esta realidade que já vimos, não é? É muito mais ampla do que só o Correio. Mas a questão... E depois, enfim, fui-me informar e fui fazer um pouco o trabalho de casa e ver o que era a realidade da empresa e como é que estas coisas evoluíam noutras partes do mundo. E pareceu um desafio muito mais interessante do que à primeira vista parecia. E estes 2 anos vêm confirmar isso. E aquilo que vejo pela frente só confirma isso mesmo. E, portanto, de facto, acho que foi um desafio que aconteceu no momento certo e em termos de disponibilidade, mas, em todo caso, para uma empresa que se veio a revelar muito interessante e o próprio trabalho de privatizar uma empresa e a colocar de novo no mercado é também uma realidade muito interessante que não há muitas ocasiões onde possamos levar isto a cabo e aplicar na prática aquilo que são as ideias que temos. O e-mail prejudica e o e-commerce beneficia. O e-mail prejudica as cartas, o e-commerce beneficia as encomendas. Quantas cartas é que o CTT enviaram em 2013? Pergunta da Algibeira. Pois é, que eu não sei se sei responder de cor, mas talvez o André me possa ajudar. Mais ou menos. Portanto, também não sabe. É mesmo confidencial. Mas isto leva-me, sobretudo, a uma questão que é... Muitas centenas de milhares. Muitas centenas de milhares. O ponto é, os CTT já tinham este potencial. O que é que isto é, os CTT mudaram assim tanto em 2 anos que justifica estes números e estas centenas de milhões em 45 minutos que aparentemente ninguém percebia que estavam ali. Aliás, enfim, sem cometer nenhuma inconfidência, a responsabilidade dos números é minha, não vou pedir ao Francisco para confirmar, mas o próprio dono da empresa achava que ela valia muito menos do que ela vale hoje em bolsa objetivamente quando pensou em fazer um negócio entre empresas públicas e entre universos do Estado. Portanto, o que é que mudou nestes 2 anos para uma diferença de resultados, nomeadamente no mercado de capitais, obviamente que tem uma expressão muito relevante, no CTT nestes últimos 2 anos? Houve mudanças na forma como os vários negócios estavam a ser geridos. Não no aspecto até talvez, provavelmente, não no aspecto de cada um por si das várias variáveis, mas talvez na velocidade e na dimensão das movimentações das várias realidades. E, portanto, a velocidade é que foi possível aumentar as receitas, foi possível, ou pelo menos diminuir a sua queda, que foi possível reduzir os custos mais do que as receitas e criar um movimento sustentável à volta disso, que foi demonstrado e foi possível conseguir que os investidores o vissem e o aceitassem, é a diferença principal. Ou seja, isto também tem muito a ver com o enquadramento. Sim. O enquadramento internacional também ajuda, com certeza. Como? O enquadramento internacional do setor também ajuda, com certeza. Não, nesse sentido, mas o enquadramento também de passar a haver uma preocupação com o mercado e uma preocupação com o valor, no sentido de a privatização é amanhã, nós temos por obrigação maximizar o valor da empresa. O nosso mandato, no fim do dia, aqueles que fomos incumbidos de liderar a empresa na privatização, em conjunto com aqueles que foram incumbidos do lado do governo de tratar da privatização, era maximizar o encaixe para o erário público. E isso claramente determinava muitas atuações em muitas frentes e uma capacidade de vender. E para se vender bem uma empresa é preciso conhecê-la e transmitir as tendências e aquilo em que se acredita. Mas nós vimos uma área, como por exemplo, agarrando nos serviços financeiros só como um exemplo, há alguns produtos mais ligados ao papel, o vale postal ou outros do género, que estão sujeitos a uma tendência parecida com a das cartas. Sim. Mas foi possível introduzir novos produtos e reforçar algumas linhas de produto e com isso ver-se
as receitas desses produtos mais tradicionais a estabilizarem em vez de caírem. E depois, em cima disso, foi possível reforçar muito a capacidade de colocação de certificados de aforro e de produtos ligados a isso, também aproveitando o momento que aconteceu de interesse do Governo em reforçar essa colocação, e isso também produz receitas muito significativas. E do lado de outras unidades, atuar mais depressa sobre os custos. Enfim, eu penso que todos têm presentes que nós transformamos, que é o termo público, 125 estações de correio em 3 sextas-feiras consecutivas, das quais, aliás, a terceira passou a quinta à última da hora, por razões operacionais. E isto, eu uso este exemplo porque mostra, já que há que fazer, o melhor é fazer depressa. E ao fazer depressa, resolve-se o problema da situação não estar muito tempo aberta e, por outro lado, mostra-se capacidade de resolver coisas e de andar com as coisas para a frente. Por ordem cronológica, vamos primeiro ao mercado de capitais, depois aos desafios futuros, nomeadamente associados aos serviços financeiros. Como é que é ser presidente de uma empresa que não tem um dono? Isto falou numa das vantagens, mas o Francisco tem, até por experiência própria, conhecimento, porque esteve num banco que se pode dizer também não tinha um dono. Enfim, e os resultados não foram provavelmente famosos. A vantagem é poder andar depressa. Quais são os riscos e as dificuldades de um gestor que ainda por cima entra com um conselho que tem um dono claro, é o Estado, depois passa a ter um Estado minoritário, mas relevante, e agora nesta situação em que... E até do ponto de vista da própria cultura da empresa. Imagino de quem trabalha há muitos anos no CTT, e haverá seguramente quem trabalha há muitos anos no CTT, que olhe para esta nova realidade. Esta CTT, eu diria que é um bocadinho como a TAP, ou como outras empresas, são empresas de bandeira, não é? E continua a ser. Mas, na verdade, o CTT hoje são uma empresa internacional, nas suas operações também, mas sobretudo no seu capital. Eu acho que esta estrutura acionista, com fundamentalmente investidores institucionais, é bastante diferente da estrutura acionista desse banco do que você está a falar. Que tinha uma componente institucional, mas tinha uma componente de investidores mais conhecidos, mais próximos, e, portanto, a realidade era diferente. Aqui é verdadeiramente uma base acionista de mercado, e, portanto, enfim, como em tudo na vida, tem prós e contras. Eu chamei a atenção para aquilo que me parece o aspecto mais positivo e que, aliás, acho que é um aspecto a ter em consideração como uma das formas alternativas de ter empresas fortes em Portugal, como há em muitos países. Vamos à procura das grandes empresas do mundo, quem são os seus acionistas, e as estruturas são estas, não é? Mas também tem aquela realidade da disciplina do mercado de capitais. No dia em que não pagamos os dividendos que os investidores acham que devemos pagar, as ações primeiro caem e depois, se caírem demais, lá baterão à porta a dizer que é melhor eu ir procurar outra vida. E isso é uma realidade da disciplina do mercado que estamos permanentemente conscientes, e nós, não tendo um dono, nesse sentido, um acionista maioritário com quem conversar, estamos permanentemente perto dos investidores e dos acionistas através de ir à casa deles. E, portanto, sabemos quem são os acionistas principais, que são a informação pública, temos uma ideia de quem são os outros, porque são, no fundo, aqueles que aparecem interessados em falar connosco quando se proporcionam condições para eles manifestarem essa vontade. E sabemos ainda outros que ainda não são, mas ou já foram, ou estão a pensar ser e que também querem falar connosco. E conversamos com eles, quando explicamos o que é que estamos a fazer, ouvimos opiniões deles em relação a questões de desenvolvimento futuro, um relacionamento normal, através mais no dia-a-dia das áreas de relações com investidores, mas que quer o CFO, quer eu, fazemos de uma forma muito regular. Este mês de setembro, então, entre os dois, já devemos ter feito 8 dias úteis disso. Muitas milhas. Pois, enfim, felizmente está quase tudo aqui na Europa e, portanto, as milhas não são muitas. Como é que é gerir isso internamente? Nomeadamente com os quadros e com funcionários que olharam sempre para o CTT como uma empresa pública e agarrados, enfim, tem a ver com a história, obviamente, da própria empresa, esse conceito de empresa pública. E agora é uma empresa que presta um serviço público, serviço postal, mas é uma empresa privada. É uma empresa que presta um serviço público e isso é muito importante, não só por a questão da Portugalidade, porque no fundo é o concessionário de serviço público em Portugal, como da responsabilidade acrescida que isso nos dá, que é cumprir as regras e fazer o serviço público com os níveis de qualidade de serviço adequados. Agora, em termos do dia-a-dia das pessoas... Há uma tensão já agora com o regulador, vai-se percebendo. Mas faz enfim, parte, não é? Não acho que haja uma tensão especial.
cada um de nós faz o seu papel de forma profissional e, portanto, as coisas, no fim, hão de resultar melhor para o desenvolvimento do Serviço Postal Universal, que é o objetivo conjunto da questão. Não vejo que haja aí qualquer drama. Aliás, boa regulação nunca fez mal a nenhum setor. A falta dela, que às vezes... Em relação ao ambiente interno, é um pouco como tudo na vida, não é? As pessoas primeiro, enfim, algumas pessoas, ou talvez até a maioria das pessoas, primeiro têm algum receio sobre o desconhecido. Sempre foi uma empresa do Estado, com o bom e o mau que isso tem, mas é uma realidade conhecida. E agora, privatizado, quem é o dono que vem aí, que nos vai dar ordens, nos vai despedir, há esta ideia que não sabem explicar porquê, mas que os gestores e os empresários o que gostam mais de fazer na vida é despedir pessoas. E isto há assim meias pessoas que têm esta ideia que não faz sentido nenhum, porque sem pessoas não se fazem empresas e as empresas são aquilo que se conseguir que as pessoas façam delas. Mas depois, à medida que o tempo foi avançando e que as pessoas foram percebendo ou vendo o que é que fazíamos e quais eram os objetivos e que as fomos motivando numa determinada direção, eu acho que o suporte à privatização foi crescendo e hoje não sinto que isso seja um problema. Enfim, talvez não me digam todos, e, portanto, eu talvez não seja o observador mais independente para responder a essa questão, mas eu não sinto que isso seja um problema dentro da empresa. Antes, pelo contrário, acho que as pessoas encaram isso como uma normalidade que abre oportunidades e potenciais de desenvolvimento. Ainda no mercado de capitais, 1,2 bi de capitalização, muita exigência e com, digamos, com compromissos muito ambiciosos. Creio, terá dito numa conferência call que até estava disponível para rever o dividendo, enfim, em alta ligeiramente, segundo nos disseram, mas o que eu pergunto não é preciso dizer isso, que está de segredo, é informação pública, muito bem. Que está no nosso site. Já vai confirmar, mas o ponto é, não coloca demasiado altas as exigências num curto prazo para poder manter o que disse que é óbvio que é o indicador de dividendo é o mais relevante para o investidor? Tem que se ver isto no quadro do que são as necessidades de investimento da empresa. Por causa da fase onde está, com investimentos pesados recentes, há 3, 4 anos, e também devido às áreas que estão em crescimento serem áreas que exigem investimentos mais leves do que os investimentos pesados, o CTT hoje não tem uma necessidade muito grande de investimento. E não tendo uma necessidade muito grande de investimento faz com que, enfim, sem entrar muito em tecnicalidades, faz com que o cash flow livre seja bastante superior ao resultado de líquido. O que não é o dobro, mas é quase o dobro. Foi o ano passado e tudo indica que será este. E, portanto, ao distribuirmos quase todo o resultado líquido, estamos a distribuir um pouco mais de metade do cash flow verdadeiramente gerado. Portanto, os CTT, a 30 de junho, tinham de liquidez própria 230 ou 240 milhões de euros, sem nenhum passivo. Eu digo liquidez própria porque, além disso, depois tem o dinheiro que está por lá, ou porque vem da Segurança Social para pagar as pensões, ou porque vem dos subscritores justificados da Forra e está ali um dia ou dois. Mas liquidez própria, 230 ou 240 milhões de euros, sem passivo, e, portanto, tem, à partida logo... Que inveja de tantas empresas, não é? À partida logo, uma situação financeira muito desafogada. E gera, mesmo pagando os dividendos que paga, acumula caixa todos os anos nesta situação que está hoje. Portanto, tem uma capacidade financeira invejável, de facto. Portanto, não antecipa a prazo que esta ambição possa revelar-se um problema a prazo? No horizonte de planeamento, sim, claro. Não. Gostava de falar um pouco sobre os serviços financeiros. Enfim, falou das cartas. As cartas continuam a ser, obviamente, quer de receitas, quer de negócio, um dado e um indicador e um negócio pesado na estrutura do CTT, provavelmente a perder peso e a ser compensado por outros negócios. É justo eu poder dizer que é cada vez menos de cartas e cada vez mais de poupanças dos portugueses. É correta a afirmação? É um bocadinho extremada, talvez. Porque as cartas, embora vão diminuindo, a receita das cartas está razoavelmente estável e tem demonstrado alguma resiliência. As poupanças têm crescido, aquilo que trabalhamos nas poupanças, como também tem crescido o que temos a fazer em espécie e encomendas.
E, portanto, o que há talvez é um maior balanceamento entre estes nossos 3 pilares do que haveria há algum tempo atrás, mas ainda estamos com 70% e há um ano os 70% eram mais ou menos 70%, quer dizer, não há assim uma queda bruta ou uma mudança dramática de perfil. Há uma mudança progressiva de perfil que nós estamos a gerir de uma forma... Obviamente que a base dos serviços financeiros já agora, é muito pequena. E já agora a conseguir passar a crescer, porque os CTT diminuíam em receitas há 5 anos, como consequência destas várias tendências, e este ano, 2014, no primeiro semestre, pela primeira vez em 5 anos, as receitas subiram quando comparado com o período homólogo. O EBITDA está a crescer bastante, mas as receitas foi a primeira vez em 5 anos. Inverteram. E como é que se explica isso? Porque as receitas do Correio estão a cair ainda, mas pouco, e as receitas dos outros 2 setores estão a crescer. Serviços financeiros e expresso e encomendas. Não resiste a uma provocação também, que é, porque é que quer transformar o CTT num negócio, digamos assim, não é num negócio, numa figura jurídica, que é um banco, que hoje ninguém quer. O CTT, acabou de dizer, tem ótima reputação, está junto às populações, as pessoas acreditam, não tem problema nenhum que as pessoas põem lá as suas poupanças e nunca foram enganadas como noutros bancos, enfim. Escuso-me de sublinhar os exemplos, porque essa necessidade, afinal, de se transformar num banco, ainda por cima com o risco, enfim, ou com um desafio, que é com características muito próximas às do Banco Público, à Caixa Nacional de Depósitos. E talvez isso explique porque é que durante tantos anos, no universo do Estado, os CTT nunca se tenham transformado em banco. Se vamos ou não vamos ter banco é uma decisão que ainda não está tomada. Mas está a admitir, portanto, não, admitindo... Não estou a admitir e tenho dito isso recorrentemente. Sim. Só estou a... pontuar. Mais uma vez, porque como estamos em público, a reafirmar que a decisão não está tomada. E será tomada em devido tempo, e temos dito que é agora no último trimestre deste ano, pelo Conselho de Administração. Mas, em termos de racional, acrescentando à resposta, se vier a ser tomada a decisão de avançar para um banco postal, e temos uma licença para o efeito, como sabe, o Banco Postal será um banco postal. E um banco postal é um banco especial. É um banco no sentido de licença e de poder fazer tudo, mas é um banco especial no sentido de aquilo que faz e as condições em que o faz. E uma das especialidades, entre aspas, é o trabalhar sobre uma rede que já existe. Qualquer banco, e como sabe eu estive ligado a mais que um startup de banca, qualquer banco, quando arranca, tem um custo inicial enorme, que é abrir uma rede de balcões. Por mais pequena que seja, é sempre muito dinheiro. E em cima disso tem os outros investimentos, de sistemas, de pessoas, tudo isso. Os CTT não precisam de agências, não precisam de pessoas de front office, só precisam pouco, precisam obviamente da parte central. E isto muda radicalmente os números de investimento inicial. E depois há uma habituação das pessoas a irem às estações de correio, às lojas CTT, e há uma habituação das pessoas a entregarem as suas poupanças ao CTT, e há uma habituação das pessoas a trabalharem com o CTT nessa vertente. Portanto, os Correios franceses, quando lançaram o Banco Postal há uns 10 anos, mais ou menos, arrancaram com o slogan que era um banco como os outros, mas um banco que não é como os outros. Já sei o slogan. não posso copiar, não é? Mas eu acho que isto, por acaso, traduz bem a ideia que eu estou a descrever. As pessoas vão perceber isso, isto é, até pelo movimento, não sei como é que estava, confesso a minha ignorância, o perfil do setor bancário em França há 10 anos, mas, na verdade, hoje o que assistimos é fecho de balcões, concentrações, há quem diga eventualmente que, enfim, excessiva face às necessidades do mercado e à concorrência. É também aí que espera a decidir-se, que espera que os CTT possam fazer diferente. Vamos deixar uma análise muito mais, um dissecar mais detalhado para quando houver decisão. Sim. Agora, só um pequeno acrescento. Há ou não há uma oportunidade concreta, com base nas capacidades concretas que temos, de acrescentar alguns produtos à gama de produtos que já temos hoje e, com isso, fazer uma relação bancária plena? É isso exatamente que está em análise e sobre a qual decidiremos e anunciaremos. Não consegue fazer essa relação com uma gama mais completa de produtos, com a estrutura que tem hoje, com as condições que tem hoje, captando, por exemplo... Sem licença bancária, não posso chamar banco, não posso captar depósitos. Eu diria que é uma vantagem, não é? Não posso captar depósitos. E, de qualquer modo, os CTT não passam a ser um banco, passam a ser donos de um banco. Os CTT continuarão a existir.
Parece uma nuance que não sei Não, se só toda a para gente responder ao percebe. comentário inicial da estrutura jurídica. Sim. Muito bem. Vamos abrir aqui o nosso debate. Eu sei que a primeira pergunta é sempre difícil de fazer, por isso eu vou convidar o Rogério Carapuça A ser voluntário. a ser um voluntário à força. Gostava de colocar uma questão. Ok. Gostava de colocar uma questão que era como é que os CTTs vêem o papel da APDC no setor? Uma questão completamente desinteressada. Nós pensamos que a APDC tem tido um papel muito importante na dinamização de várias formas de trabalho em conjunto entre os vários operadores do setor. Enfim, nós, nas comunicações físicas, somos sempre um bocadinho... Parente pobre. Não, eu não disse isso, nem ia dizer. O parente diferente. Uma das coisas curiosas, que eu já tive 2, e este ano terei o 3º, é aquele combate dos chefes, como se chama na gíria, Sim. no congresso da APDC. Em que posição é que fica? Isso é importante. Vai variando, mas o que é facto é que eu não discuto as tarifas integradas e se a banda, se a rede deve ser partilhada e essas outras coisas. Portanto, entramos noutros temas, mas não deixa de ser importante porque estamos na mesma a falar em comunicar. E, portanto, eu acho que é útil estarmos aqui ligados e termos esta ligação mais abrangente e mais ampla, porque muitas das questões são comuns e o trabalhar em conjunto ajuda. E, enfim, todos concorremos em algumas vertentes, colaboramos noutras, isso é as regras de funcionamento. Mas eu acho que esta dinamização deste tipo de encontros e tudo isso faz parte do que a APDC tem feito bem feito e que é útil. Pedro. Por favor, aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar, na volta a esta casa, de agradecer à APDC. Sinto muito bem nesta casa e faz-me lembrar muitos. Falaste, Francisco, agora no que é que chamaste? A Guerra dos Líderes, não? Os Combate de debates chefes. Eu só Estado- cheguei o Estado tarde, da Nação, disseram-me que não é? era assim que se chamava. Era o Estado da Nação. Era O Estado da Nação. o Estado da Nação, o Estado da Nação das Telecomunicações, e tive o gosto de participar há alguns anos nessa qualidade. Portanto, é um grande gosto estar aqui nesta casa e queria fazer um comentário sério e uma pergunta de brincadeira, porque nunca perdi, mesmo nas minhas alturas mais sérias, nunca perdi o lado do humor. Mas queria começar pelo lado sério, e o lado sério é, de facto, cumprimentar o Francisco e toda a equipe dos CTTs pelo excelente trabalho que têm vindo a fazer e, seguramente, os desafios que se avizinham estão à altura da equipe dos CTTs. Também como o Francisco, como disseste, há uma relação de proximidade muito ímpar, muito invulgar com os CTTs. Ainda hoje eu encontrei-me com o meu carteiro. Eu hoje em dia vivo num bairro popular, já vivi em várias casas em Lisboa, e sempre que vivo num bairro mais popular tenho esta relação com o carteiro. E esta relação com o carteiro é uma relação muito importante. E, portanto, Francisco, agradeço. uma afetividade muito grande. Eu fiquei preocupado, confesso, depois o carteiro disse-me que tinha uma carta para assinar, aquelas de registada com aviso de recepção. E vinha do Ministério da Justiça. E, portanto, eu fiquei um bocadinho preocupado, confesso. Deve ser a não é? única. Mas era, no fundo, era para assinar porque era testemunha de um determinado processo e, portanto, era para ser citado como testemunha. O próprio carteiro não está habituado a entregar-me cartas do Ministério da Justiça, mas, portanto, há uma relação de proximidade e é uma companhia que eu acho que todos nós, enfim, se vivermos, que também já vivi em prédios, sei lá, com muita gente, muito grande, então não temos relação com o carteiro. Mas nos bairros populares tem-se essa relação e acho que é uma empresa muito especial, de grande afeto, e é com grande gosto que vejo o progresso que a empresa tem feito e seguramente também que a escolha e o perfil do Francisco, que eu conheço bem, porque tem o lado de líder e de gestor. Líder de pessoas e gestor de coisas. E os 25 anos do lado bom da banca, que tiveste, do lado bom da banca, acho que são um grande capital, um grande ativo
para os desafios também de serviços financeiros que possivelmente os CTTs enfrentarão. Bem, isto é o lado sério e é o lado que queria que ficasse registado. O lado mais de brincadeira, mas tem a ver com o meu lado ecologista e da amante da natureza e dos pássaros, que eu sou birdwatcher, tem a ver com o seguinte. Por um lado, na antiguidade, ou há muito tempo, que os pombos entregam mensagens, não é? E quando tu falaste que havia uma diminuição das cartas, então eu faço a pergunta. Por um lado, há os pombos que entregam mensagens. E por outro lado, há aquela canção que me lembro de infância, de papagaio louro, de bico dourado, leva-me esta carta ao meu namorado. Então eu pergunto se os CTTs têm alguma, se consideram como competidores, os pombos e os papagaios. Porque há muitos papagaios em Lisboa, entre o periquito e o papagaio, aquele pássaro verde que há aí pelos jardins todos. E, portanto, se os pombos e os papagaios são vossos inimigos, têm alguma brigada de extinção para os pombos e os papagaios, ou se há menos namorados, ou se os namorados namoram de uma maneira diferente. Portanto, era a pergunta que eu deixava e o comentário sério que fiz antes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário sério, ou pelas palavras que disseste no comentário sério. Em relação à outra parte, tenho mais dificuldade em responder. Talvez seja por e-mail. Talvez por e-mail. Apenas uma curiosidade é que ontem, numa conversa com uma pessoa, enfim, um amigo meu, mas também está no mundo dos negócios, ele queria a viva força vender-me alguns pombos correios. Eu não sei o que é que se passa, mas deve haver qualquer coisa por aí. Eu presumo que vai ser difícil vivermos só com o e-mail e o pombo correio sem o carteiro no meio, mas os carteiros talvez se devam sentir um pouco ameaçados. Mas, enfim, é uma das razões que ainda há muita carta escrita, tem a ver exatamente com a parte do papagaio. Não os papagaios a levá-los, mas os carteiros a levar cartas desse género. E é engraçado porque com a vulgarização do e-mail, a carta passou a ser vista, a carta escrita pelas pessoas, não, que é uma pequeníssima parte em Portugal, mas a carta escrita pelas pessoas passou a ser vista como uma coisa para ocasiões solenes. E, portanto, essas, mas não só, aliás, qualquer um de nós, quando abre a caixa de correio e tira fora as coisas de bancos e das utilities e do fisco, sobra um ou outro convite de casamento e uma carta de algum amigo que já não se vê há uns tempos, quer dizer, não sobra muito mais e tem a ver com essa questão mais solene. Portanto, eu penso que aí estamos bem numa posição competitiva forte em relação ao pombo e ao papagaio. Quantos carteiros é que tem o CTT? 5.300. 5.300. E esta dimensão, digamos assim, privada e exposição ao mercado de capitais, como é que é possível compatibilizar com esta lógica de empresa de proximidade dos bairros, e que eu imagino que seja também um dos ativos que faz a diferença no valor acrescentado dos Correios? É perfeitamente compatível, porque o facto de termos a preocupação com o valor da empresa e com a sua rentabilidade leva a que procuremos as soluções mais eficientes e economicamente mais adequadas em todas as vertentes. Mas todas as empresas têm que fazer isso em cima do seu modelo de funcionamento e em cima das suas vantagens competitivas, que no nosso caso passa pelos carteiros e por outras pessoas que contribuem para o funcionamento do CTT. Enfim, é uma atividade muito baseada em pessoas e, portanto, não é por acaso que somos o terceiro maior empregador em Portugal. Sim. Mas as pessoas contribuem, funcionam, gerem-se, incentivam-se, permeiam-se, tudo isso. Mais perguntas? Estou a ver aqui algumas pessoas aqui nesta mesa central das telecoms. Gostava que pudessem provocar aqui o Francisco, nesta mesa de APDC. Boa noite, Francisco. Já ouvimos hoje aqui esta noite falar em grandes números. Já percebemos que à escala nacional os CTTs são, sem dúvida alguma, uma das maiores organizações. Mas a nível global não deixamos de ser um país pequeno e, portanto, os CTTs à escala também são considerados certamente uma empresa pequena. Em termos estratégicos, está a olhar para fora, está a olhar para a internacionalização. Como é que vem esse tema do ponto de vista do crescimento da própria atividade dos CTTs? Obrigado. Talvez um comentário antes. Eu gosto mais de pensar que somos um país médio da Europa do que um país pequeno, porque é a realidade, visto que estamos... Não, para o mundo, comparados com a China ou com a Índia ou com o Brasil, a realidade é outra. Mas dentro do mundo da Europa, ou dos países que constituem a União Europeia,
Nós estamos naquele grupo dos 10 milhões e há muitos mais pequenos que nós. Mas, enfim, isso é um comentário lateral, porque não altera os dados do problema. E os dados do problema é que somos bastante mais pequenos que o vizinho do lado e bastante mais pequenos que o mundo como um todo. Nós estamos presentes em Espanha também, com uma operação... O mercado do Correio Expresso em Espanha é bastante pulverizado e, portanto, embora a nossa operação tenha uma cota de mercado um pouco abaixo dos 5%, está num grupo muito grande de empresas com essa mesma dimensão e as maiores não chegam aos 15% de cota de mercado cada uma. Portanto, não é a mesma coisa ter 5% no mercado onde há 3 com 30% de cada uma. Mas isso é uma atividade que temos e que temos a funcionar de modo integrado e cada vez mais integrado e que é, obviamente, uma alavanca de desenvolvimento e de crescimento que estamos a explorar, a trabalhar. Enfim, os mercados externos são sempre mais difíceis que os nossos mercados próprios e provavelmente a internacionalização não ficará por aqui, além de Moçambique, onde também já estamos, e de um ou outro país, mas é um tema que ainda não chegou à primeira linha das prioridades. Portanto, temos ainda outras questões para resolver primeiro. Não quer dizer que daqui a algum tempo não venhamos a trazer para cima da mesa realidades dessas. Mas, como todos provavelmente nesta sala sabem, e eu das minhas experiências passadas também, a internacionalização, quando é feita, tem que ser feita como deve ser, com os recursos afetos, a capacidade de esperar pelos resultados e de perseverança nos desafios, e, portanto, é preciso prepará-la mais um pouco de tempo. Já falou aqui das experiências internacionais e exemplos, por exemplo, na área financeira. O Royal Mail foi para a Bolsa antes do GTT, correu bem, depois não correu assim tão bem. Da forma como está a olhar para esse exemplo e para essa experiência, que lições é que retira aqui para a gestão do GTT, para a exposição ao mercado de capitais? Para qual experiência? Do mercado de capitais ou do Royal Mail? Do Royal Mail. Há uma... Quer dizer, de facto, houve uma procura enorme das ações mal foram cotadas e isso fez o disparar da cotação do Royal Mail para níveis que ninguém previu. Criou imensos problemas políticos ao governo local. E depois, ao fim de algum tempo, as cotações começaram a vir para níveis mais próximos com aqueles que anteriormente se antecipavam. Enfim, eu penso que isso tem a ver, como sempre, nos mercados, com a questão das expectativas. Quando se faz um IPO, é preciso adivinhar quais vão ser as expectativas dos mercados, porque não há experiência de cotação. Faz-se isso usando aquelas técnicas habituais de pôr os analistas a analisar, depois ir testar o mercado, ouvir opiniões, mas nunca há a certeza qual é o nível certo para fazer o pricing e é sempre um exercício delicado. Depois, houve ali umas expectativas de só evolução positiva. Tem muito a ver com a questão relativa entre o negócio de correio e o negócio de encomendas, que não é igual em todos os países da Europa, também porque o desenvolvimento do comércio eletrónico não é igual em todos os países da Europa e o declínio das cartas não é igual em todos os países da Europa e, portanto, as questões relativas variam. E quando há uma componente cada vez maior dos negócios que crescem, são aceitos múltiplos mais altos, quando não há, não são. E houve ali uma diferença de perspectiva entre quem avaliou o Royal Mail para o pôr na Bolsa e depois, de repente, o mercado achou que as perspectivas de crescimento eram muito maiores do que aquelas que tinham sido incorporadas no preço. A entrada ou o fortalecimento de alguns concorrentes no negócio de encomendas no mercado inglês, que está muito aceso, e alguma pressão forte sobre preço e tudo isso fez com que a realidade fosse mais perto da visão inicial do que da visão otimista do pós-Bolsa. Enfim, não é um mercado que eu siga todos os dias, mas é aquilo que apreendo do que vi. Muito bem. Mais perguntas? Estou aqui a olhar para o Mário Vaz, está ali. Eu gosto de fazer estas provocações, Mário. O sucesso que foi a privatização. Aliás, nós temos praticamente o mesmo tempo de entrada na responsabilidade das organizações, cerca de 2 anos. Encontramos pela primeira vez lá no debate, no famoso debate. Enfim, nessa altura, realmente, quem assumiu a responsabilidade nas organizações era visto como alguém que
que alguma coisa não estaria muito bem na sua cabeça, porque não era a altura para o fazer. Por isso, cumprimentar, e ainda bem, é um bom exemplo, é um bom motivador para mim, para dizer que CEOs que entraram nessa altura estão a ter sucesso, por isso é bom. Pode ser que também me aconteça ao mesmo. Por isso, além de um cumprimento, é também um agradecimento por esse facto. Não é? E agora, não vou falar da Payshop, vou deixar isso então para o debate, para não falarmos só de terminações, depois falaremos da Payshop então no debate em novembro. Queria só perguntar, sendo até um dos pilares da estratégia, e também que é relevante para nós em termos de operadores, como é que está a ver a evolução do negócio digital? E o impacto que isso tem nas encomendas. Enfim, as encomendas é um bom espelho de como é que está a evoluir um negócio digital em Portugal. Os números que nós temos, quer dos estudos de mercado que fazemos, quer do que vemos no nosso negócio, o crescimento do negócio B2C de encomendas, que é quase todo provocado por comércio eletrónico, está entre 12% e 15%, ou talvez agora até um pouco acima. E, portanto, há um crescimento forte. Quando se faz os comparativos da utilização de comércio eletrónico de países como Portugal e Espanha com a média europeia, estamos bastante aquém. E acima da média europeia, no topo, está a Inglaterra e os países nórdicos. Aliás, como muitos dos meus acionistas e investidores com quem eu falo estão em Londres, é sempre preciso gerir-lhes as expectativas. Mas o que é um facto é que nós não temos razões tecnológicas estruturais para estar atrasados no comércio eletrónico. Ou seja, não é por largura de banda, não é por acesso à internet, onde os nossos dados estão dentro do que é as médias europeias. É por hábitos de consumo e é talvez por uma característica que costumamos ver e vimos em muitos produtos, que demora um pouco a entrar e depois quando entra com muita força e rapidamente faz o catching up. Os telemóveis ou os pré-pagos ou a televisão por cabo, enfim, todos esses fenómenos aconteceram com perfis parecidos com estes. Portanto, nós estamos bastante bullish em relação ao crescimento do comércio eletrónico, não só porque todos os países estão a crescer, como nós temos um caminho de catching up para fazer. Muito bem. Última pergunta. Porque Francisco amanhã precisa de continuar a entregar cartas. Tenho que ir buscar o correio às 5. Boa noite, doutora Francisco Lacerda, Luís Filipe, profissional das telecomunicações há 2 décadas. E, portanto, a minha questão divide-se em duas, ali com o doutor Norton de Matos, uma séria e uma muito séria. A primeira é sobre os 340 milhões em 45 minutos. Eu diria Phonics. Foi muito rápido. E a segunda é exatamente a parte dos MVNOs. O que é que pensa? Na medida em que em Portugal parecia que o Phonics era evidentemente o primeiro e verdadeiro MVNO. Assistimos noutros países, por exemplo, França tem 50 MVNOs, Espanha 30 e tal MVNOs. O que é que tem a dizer sobre isto? Obrigado. Obrigado. Em relação a Portugal, ou em relação mais concretamente ao MVNO do CTT, o que é facto é que não levantou o voo. E, portanto, os números conseguidos nunca foram muito elevados em termos de penetração. E quando eu assumi a responsabilidade pelo CTT, estavam mesmo em valores razoavelmente baixos. Ou seja, se excluirmos quem trabalha no CTT, os reformados do CTT e as respectivas famílias, estamos a falar de uma presença muito baixa no mercado. E, portanto, essa experiência, que já à data já tinha alguns anos, mostra-nos que, de facto, em Portugal, por alguma razão, os MVNOs não têm tido muito sucesso e não é uma área que nós estejamos a apostar para desenvolver. Muito bem. Fica uma descrição de uma empresa que ainda vive de cartas, mas quer mudar, quer viver menos de cartas, que está a olhar para os serviços financeiros com atenção e que vai dizer ao mercado que é um banco, mas não é um banco como os outros. Vamos estar aqui, provavelmente, noutra oportunidade para fazer o
o teste do algodão sobre essa mudança e sobre o resultado, obviamente, deste novo figurino em que está a 100% disperso em bolsa. Um presidente sem dono, com muitos donos, milhares de donos, bem entendido. Francisco, quero agradecer a sua disponibilidade e ao Rogério, mais uma vez, obrigado pelo seu convite. Muito obrigado.